Formação básica sobre barras e velas. Neste vídeo irá aprender formação básica de barras, formação básica de velas, velas de reversão. Os gráficos de barras são muitas vezes referidos como gráficos Open Eye Glow Close, gráficos OHLC, porque incorporam toda a informação importante. A distância entre o máximo e o mínimo representa o intervalo de cada período de tempo. Os gráficos de barras permitem uma mais fácil identificação de padrões por comparar duas barras consecutivas. Um desses padrões é a reversão-chave, K-reversal. Uma reversão-chave em baixa é formada no topo do mercado e é reconhecida pelos preços a atingir um novo máximo, geralmente bastante mais alto do que o preço do dia anterior de negociação, e depois revertem, fechando abaixo do fecho da barra anterior. A reversão-chave em alta é formada no fundo de um declínio e é reconhecida pelos preços primeiramente a cair para valores ainda mais baixos, seguido de uma recuperação para valores acima do máximo da barra anterior e a fechar o dia. Uma reversão de duas barras em baixa ocorre no topo do mercado e é reconhecida pelos preços a abrirem ao mesmo nível do dia anterior, mas depois fechando em baixa, com o mesmo valor baixo da barra anterior. Uma reversão de duas barras em alta acontece no fundo do mercado e é reconhecida pelos preços a abrir ao mesmo nível do dia anterior, mas depois fechando em alta com o mesmo valor alto da barra anterior. Inside Day, dentro do dia, em baixa, ocorre no topo do mercado e é reconhecido pelos preços ficarem dentro do intervalo da barra anterior, não alcançando um novo máximo ou um novo mínimo a partir dos valores desta. Inside Day, em alta, ocorre no fundo do mercado e é reconhecido pelos preços ficarem dentro da barra anterior, não alcançando um novo máximo ou um novo mínimo a partir dos valores desta. Um outside day em baixa é reconhecido pelos preços a atingir um novo máximo, geralmente bastante mais alto do que o preço do dia anterior de negociação e depois revertem, fechando abaixo do fecho da barra anterior. Um outside day em alta é formado no fundo de um declínio e é reconhecido pelos preços primeiramente a cair para valores ainda mais baixos, seguido de uma recuperação para valores acima do máximo da barra anterior e a fechar o dia. Tenha em consideração que os outside days são sinais mais fortes do que a reversão-chave, a reversão de duas barras. O pico, spike, é o único sinal de barra reverso onde a cor permanece a mesma. Um pico em baixa, bearish, ocorre no topo do mercado e é reconhecido pelos preços a alcançar um novo máximo, geralmente bastante mais alto do que aqueles do dia anterior de negociação, e depois revertem e fecham próximo do preço de abertura, mas mais alto do que a barra anterior. Um pico em alta, bullish, ocorre no fundo de um declínio e é reconhecido por primeiramente os preços atingirem um novo mínimo, seguido de uma recuperação, e fecha próximo do nível de abertura, mas abaixo do fecho da barra anterior. Velas japonesas. A análise de velas foi usada pela primeira vez no Japão durante o século XVI. Era usada pelos negociadores de arroz numa tentativa de prever os futuros preços do arroz. As velas japonesas são indicadores importantes porque proporcionam alertas precoces para possíveis mudanças nos preços. Padrões de uma vela ou mais podem ajudar os negociadores a identificar as continuações e inversões das tendências. Como já vimos antes, a vela é constituída por uma parte retangular. A diferença entre a abertura e fecho, chamada de corpo, também conta com as sombras superiores e inferiores, as quais estabelecem a diferença entre o corpo e o preço máximo e o preço mínimo. Quando analisamos uma vela, o elemento mais importante é a cor do corpo. Uma vela verde está em alta,
enquanto uma vela vermelha está em baixa. O segundo elemento é o tamanho da vela. Um corpo comprido indica que os compradores ou os vendedores estão a ganhar. Por exemplo, uma vela vermelha comprida indica que os vendedores estão em controlo. Uma vela curta representa a consolidação do preço, onde não existe vencedores destacados entre os compradores e os vendedores. O terceiro elemento importante é o comprimento das sombras superiores e inferiores. Quanto maiores as sombras, mais volátil será a ação do preço. As várias combinações de cores, tamanho do corpo e comprimento da sombra podem ser analisadas para prever futuros movimentos de preço. Uma vela muito conhecida é a doji. As dojis não têm corpo, porque estas têm o mesmo ou quase o mesmo preço de abertura e fecho. Geralmente sugerem indecisão, ou uma luta entre compradores e vendedores, e por isso são consideradas padrões neutros. Alguma predisposição em alta ou em baixa depende da tendência anterior com a confirmação vinda da vela a seguir à doji. Enquanto doji é o nome dado a qualquer vela que partilhe o preço de abertura e fecho. O comprimento da sombra pode variar, permitindo uma distinção entre tipos de dojis. Uma doji com sombras relativamente pequenas é também conhecida por Classic Doji, doji clássica. Uma doji com maior sombras superiores e inferiores é chamada de Long Leg Doji, doji pernalta. Uma doji sem sombra superior, mas com uma sombra inferior muito comprida, é chamada de Dragonfly Doji, doji libélula. Uma doji sem sombra inferior, mas com uma sombra superior muito comprida, é chamada de Gravestone Doji, doji lápide. Os padrões de velas são muito populares para a procura de topos e fundos de mercado. Um padrão de inversão popular é o Bearish Engulfing. É formado no fim de uma tendência em alta e é considerado um sinal de baixa, bearish. É formado um corpo vermelho que abre acima e fecha abaixo do que a barra verde anterior. O Bullish Engulfing é o preciso oposto do padrão em baixa e é formado no fim da tendência em baixa, sendo considerado um sinal de subida, bullish. É formado um corpo verde que abre abaixo e fecha acima da vela verde anterior. O Dark Cloud, nuvem negra, é formado no fim de uma tendência em alta e é considerado um sinal de baixa, bearish. O primeiro dia do padrão é um forte corpo verde. A próxima vela abre acima do máximo do dia anterior, mas eventualmente fecha abaixo de 50% do corpo verde anterior. O Piercing Pattern, padrão de perfuração, é formado no final da tendência em baixa e é considerado um sinal de subida, bullish. A última vela abre bruscamente abaixo do mínimo da vela anterior, mas depois sobe e fecha acima dos 50% do corpo da vela vermelha. A Evening Star, estrela da noite, é encontrada no fim de uma tendência em alta. A estrela da noite, o planeta Vênus, ocorre mesmo antes da escuridão e é considerada um sinal de baixa. O padrão consiste em 3 velas. Um corpo verde comprido, seguido por um corpo pequeno, que pode ser verde ou vermelho. A terceira vela é um corpo vermelho que fecha dentro do corpo da vela verde. A Morning Star, estrela da manhã, é exatamente o oposto da estrela da noite e forma-se no fim de uma tendência em baixa e é considerada um sinal de subida, bullish. Como a estrela da manhã, o planeta Mercúrio. Ele prevê o nascer do Sol ou o aumento dos preços, sendo considerado um sinal de subida, bullish. Um corpo comprido vermelho é seguido por um corpo pequeno, a terceira vela, e um corpo verde que fecha dentro do corpo vermelho comprido. The Shooting Star, estrela cadente. É formada no fim de uma tendência em alta e é considerada um sinal de baixa. Tem um corpo pequeno e vermelho com uma sombra superior comprida que alcança o dobro ou o triplo do corpo e com uma sombra inferior muito pequena ou inexistente. O hammer, martelo,
é formado no fim de uma tendência em baixa e é considerado um sinal de subida, bullish. Tem um corpo pequeno e verde com uma sombra inferior comprida, que alcança o dobro ou o triplo do corpo, e uma sombra superior muito pequena ou inexistente. Estes padrões exigem confirmação, a qual pode ser vista nas velas a seguir. No próximo vídeo iremos falar de conceitos básicos de tendências. Obrigado por verem o vídeo.